Hola, bienvenidos a CEOs Dinero. Soy Carlos Enrique Rodríguez, subdirector de la revista Semana. En el episodio del día de hoy nos acompaña Alexandre Lemos, gerente general de Natura en Colombia, la mayor multinacional brasileña de cosméticos. Conoceremos con él su trayectoria, recorrido profesional, los retos más importantes que ha sorteado y en esta charla comprenderemos no solo su visión del liderazgo, sino también sus reflexiones alrededor de la pandemia, el futuro y el nuevo escenario en que nos moveremos. Además, el papel de los empresarios en el desarrollo del país y la región y los desafíos económicos y sociales que vienen con la COVID-19. El doctor Lemos es economista de la Univap y cuenta con un MBA del Instituto Brasileño de Mercado. También tiene más de 24 años de experiencia trabajando para líderes mundiales en las industrias de bebidas, salud, cuidado personal y cosméticos. Semana Podcast presenta CEOs Dinero, una conversación con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más relevantes de Colombia y América Latina. Su trabajo, su trayectoria, su visión de los negocios, sus experiencias más formadoras y su perspectiva del panorama actual de la economía. CEOs Dinero, un podcast de Revista Dinero. Conduce Carlos Enrique Rodríguez. Le damos la más cordial bienvenida al Dr. Lemos a este podcast de dinero con los CEOs. Mil gracias por aceptar esta invitación, Dr. Lemos. Hola Carlos, muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy contento de estar aquí como un vocero de Natura en ese momento tan importante para el mundo, ¿no? Ayúdenos un poco a entender a nuestra audiencia y a nosotros qué es Natura, cuál es la importancia de esta marca en el escenario regional y multilatino. Natura es una marca que lleva 51 años en el mercado. Es una marca brasileña originalmente. En Colombia llevamos 13 años. Es una marca originalmente de venta por catálogos, ¿no? Lo que llamamos de venta directa. Y aquí en Colombia, en Latinoamérica como un todo, ¿no? Porque básicamente todavía somos una marca latinoamericana, tocamos a la vida de 2 millones de consultoras y consultores, sumando ahí todos los países donde tenemos operación, llevando ingressos, llevando aí uma fuente de renta, em especial nesse período tão duro aí da economia como um todo. E aqui em Colômbia são mais de 130 mil pessoas que vendem na marca Natura, que levam os valores dos distintos hogares aqui do país como um todo. Doctor Alexandre, ¿cómo operaron en medio de la pandemia? Pues teniendo en cuenta que el negocio de venta directa y de venta por catálogo es casi que un negocio que se soporta en el relacionamiento personal. Así es, Carlos, así es, porque tuvimos que nos reinventar como empresa, como colaboradores, como toda a rede de consultoras e consultores que vendem a marca. Nos primeiros dias da pandemia, no ano passado, é impossível não fazer uma comparação com o que vivimos no primeiro mês, em especial, ¿no? Da pandemia, com o país encerrado, com muitas restrições aí de venda. Eu tenho uma crença, ¿no? Que desde a diversidade é que aprendimos. Os mares estão calmados, é mais difícil. Então, o grande desafio foi justo esse, não? Como transformar um negócio que é essencialmente social para manter, sim, nossos valores, mas ao mesmo tempo reinventar. Então, trago algumas cifras muito relevantes, não? Cumprimos agora um ano de pandemia. Nós já tínhamos uma opção de venda por internet, mas não é um sítio de e-commerce, não é um sítio meramente de transacional de e-commerce. Nuestras consultoras tienen sus tiendas virtuales, ¿no? Y tienen sus comisiones, tienen sus ganancias a través de los sitios de Natura, porque creemos, ¿no? Que es nuestra obligación mantener esa renta a nuestras consultoras. Y partimos la pandemia con 5.000 personas que hacen parte de la red que tenían sus tiendas virtuales. Hoy, pasado un año y un mes, son 60.000 personas, ¿no? Que se aventuraron ahí a tener otra modalidad de venta, a generar ingressos de outra maneira, é decir, multiplicamos por 12. Então, são cifras de verdade que me chamam muito a atenção. Tuvimos que reinventar todo, ¿no? Desde a forma de vender, a forma de comunicar-se, a forma de entrenar a nossas consultoras. Isso para mim foi muito bom, foi algo que vino para quedar-se, ¿no? Sumando os valores de Natura.
Cuando uno mira la operación de los distintos mercados en el mercado de venta directa, Colombia, ¿qué papel tiene en este segmento? ¿Cómo es la competencia acá? Usted que tiene una visión más regional, ¿cómo es el negocio de venta directa en Colombia? Carlos, el negocio de venta directa aquí en Colombia es algo muy relevante. Traigo algunas cifras, no solo de Natura, pero de la venta directa como un todo. Son 2 millones de personas que tienen algún vínculo con la venta directa, de las más distintas empresas, de los más distintos rubros, ¿no? Entonces, aquí en Colombia hay algo particular, no es solo cosmético o bienestar, ¿no? Aquí hay ropas, ropa íntima, alimentos, las empresas tienen una escala muy fuerte. Entonces, si traemos aí 2 milhões de pessoas, e eu leí outro dia, ¿no? Que aqui em Colômbia um hogar promédio tem 3,8 pessoas em cada hogar. É decir, que tocamos aí quase 8 milhões de pessoas. Então, é algo para mim muito relevante. E falando de cosméticos, ¿no? Que é o segmento que eu represento acá, 28% das ventas de cosméticos aqui em Colômbia se lo hace através da venta direta, ¿no? Cada 100 produtos, 28 ingressam nos hogares colombianos através de uma consultora, uma representante das mais distintas marcas que participam aqui em Colômbia. ¿Cómo se está imaginando el negocio de venta directa después de la pandemia? A venta direta durante um período foi evaluada, hasta juzgada como algo que desapareceria, não? Porque com a sofisticação do retail, não? E ha ingressado muitas tiendas aqui em Colômbia, com o ingresso forte aí do e-commerce como um todo. Pero o que ha passado é assim, nós outros, e hablo aí por todas as empresas de venda direta nesse momento, não? Já teníamos uma rede social armada, com 2 milhões de pessoas que viviam aqui em Colômbia representando alguma marca de cosméticos, alimentos, do que seja, já é uma rede conformada. O que passou foi que essa rede se adaptou à nova realidade. Está digitalizada. E quando hablo digitalizada, não é solamente ter um sítio de e-commerce ou uma tienda virtual, como é o caso de Natura, pero a partir do momento que a gente comparte seu conteúdo, as promoções de cada empresa, a revista agora passa a ser digital também, essas consultoras e representantes já estão digitalizadas. Então, eu creio que, passada a pandemia, a venda direta vai volver com mais vigor, porque volveremos à normalidade, entre comillas, ¿no? Porque essa é a realidade, o dia a dia, a interação das pessoas, as oficinas, ¿no? O dia a dia de interação. Então, se sumamos aí o que já havia com o que aprendimos com a pandemia, eu não tenho dúvidas que todas as empresas de venda direta saldrão melhores passado a pandemia. ¿Cuáles son los planes que tiene Natura en Colombia? ¿Cuál es el papel que va a cumplir Natura en el crecimiento de esta empresa de origen brasileño en la región? Colômbia é um país onde todavia evaluamos que há muitíssima oportunidade de crescimento. É um mercado que já é o terceiro, quarto mercado aí de cosméticos em Latinoamérica como um todo, que ha crescido a cifras muito importantes aí nos últimos anos. Todavia, a renda per capita um pouco mais bajita, por lo tanto, há uma oportunidade aí com o aumento de ingressos nos próximos anos de aumentar a penetração das marcas aí em cada hogar. E a isso se suma toda a estratégia de Natura de ser uma empresa que já somos em alguns países, não? Como Brasil e Chile, por exemplo, que usa a omnicanalidade, não? Usa os distintos canais de ventas aí para generar a melhor experiência para nossos consultores, para nossos clientes finais. Então, já estamos hoje com a venda tradicional por catálogo, a venda por internet e atrasamos um pouco o início das tiendas, não? Mas eu creio que aí 2022 já começaremos aí com um modelo de tiendas também para, de novo, não é para reemplaçar o modelo que creemos que é o grande modelo de Natura, o grande diferencial, mas sim reinar outra alternativa aí de compra para os consumidores colombianos. Colombia, ¿qué porcentaje dentro de los ingresos tiene en el mercado de Natura y cuál es la mega o el objetivo que ustedes tendrían que Colombia llegue a cumplir en los próximos años? Bueno, yo te comparto las cifras del año 2019 porque 2020 todavía no están los números cerrados de manera oficial. Hoy es la quinta marca de cosmético aquí en Colombia, ¿no? Cuando miramos el mercado como un todo, y la segunda marca en venta directa de las categorías que participamos en venta directa, ¿no? Entonces ya es una participación muy representativa. El año pasado, a pesar de todos los problemas, ¿no? Que vivimos como país, como rubro, Natura logrou aí crescer sua participação no mercado. Essa é a nossa expectativa quando as cifras estejam oficiais. Pero
nuestra expectativa es llegar ahí al segundo puesto en los próximos 5 años, de mercado colombiano como un todo. Ok, y el país como tal, Colombia como tal, frente a la organización Anatura, ¿qué está representando en términos de ingresos y en términos de posición en los mercados? Colombia es un mercado muy significativo, Carlos. Hoy, si miramos el grupo Natura &Co, que es conformado por las marcas Natura, de la cual yo hago parte y represento, ¿no? La marca Avon y la marca The Body Shop y la marca Aesop, son las 4 marcas que conforman la empresa. Hoy Colombia es el 7º mercado para Natura &Co como grupo. Y aquí todavía solo hay las marcas Natura y Avon. Entonces, ya es una posición relativa súper significativa. El 7º mercado para el grupo como un todo. Semana Podcast está presentando CEOs Dinero. Bueno, pasemos ahora sí, doctor Lemos, a su historia. ¿Cómo es su trayectoria académica y cuál ha sido su recorrido profesional? Cuéntenos un poco su historia. Bueno, yo voy a empezar por mi trayectoria profesional, Carlos, porque yo empecé a trabajar muy joven. Yo empecé a trabajar con 16 años. A la fecha se permitía todavía, ¿no? Hoy las leyes están un poco más rígidas con esto. Yo empecé a trabajar en un banco brasileiro, com 16 anos, por 3 anos, e depois comecei com as práticas da universidade, em distintas empresas, hasta que, uma vez graduado, uma vez formado na universidade, eu comecei uma cerveceira que se chama Ambev em Brasil, do grupo ABI, da qual o grupo Bavaria hace parte hoje em dia, não? E por allá me quedei por 10 anos, dos 24 aos 34, que foi para mim uma grande escola, uma empresa de verdade espetacular, uma empresa de origem brasileira, que eu creio que como Natura, não, traz o lado bueno de Brasil, não, esse lado de empreendimento, de desafiar-se, que é muito parecido com as empresas colombianas também, que têm êxito aqui, de dar esse lado de empreendimento das empresas. Depois de 10 anos, eu ingressei na empresa Johnson & Johnson, em Brasil todavia. Por allá me quedei por 7 anos, outra empresa para mim espetacular, não, e isso é algo que eu sinto um grande orgulho, de haver participado da história de empresas que de verdade são empresas que para mim são transformadoras, empresas que rompem os paradigmas, que quando há crises buscam as alternativas e não chorar ou buscar desculpas, não, para justificar os resultados. E em el ano 2011 eu recebi a invitação para ingressar à Natura. Então, a fecha eu estava aí com meus 40 anos, momento aí de avaliação da vida, não, de los próximos passos. E de verdade, a mim me tocou muito o mensagem da Natura, porque eu me sinto um privilegiado. Em Natura eu logro, además de ter meu rol, meu trabalho, não, minha renta, lograr aqui a educação de meus filhos, uma vida digna, eu tenho a possibilidade em Natura de tocar muita gente. Então, para mim, este foi um privilégio, lograr aí ter um trabalho em que, através aí de meu dia a dia, não que nas outras empresas não passasse isso, não, passa igual, mas em Natura é mais tangível, é mais visível, porque o contato com as pessoas é algo mais concreto. E por aqui estou, não? Cumplo agora em junho 10 anos. E sobre minha parte acadêmica, eu me graduei em Brasil, sou economista. Depois busquei aí, não, através dos anos aí, outras formações. Então, eu fiz uma Magister em Marketing, depois um MBA em Gestão Empresarial e vários cursos depois. Não? Eu creio que é muito importante aí estar conectado com o que está passando no mundo. E um curso que a mim me chamou a atenção, eu hice el año retrasado, eu estive na Singularity University nos Estados Unidos, ¿no? Que é a meca aí da tecnologia, para me empapar um pouco aí do que está passando no mundo, ¿no? E foi super bueno. Pero para mim, a grande conclusão é assim, tudo que se viene da tecnologia é um habilitador para nossa inteligência emocional. Nada vai reemplazar nossa capacidade como seres humanos de fazer a diferença, tocar a vida das pessoas. A tecnologia é um grande habilitador, importantíssimo, mas nada vai reemplazar nós e nossa alma. ¿Cuál fue su recorrido en Natura? Cuando llega a Natura hace 10 años, ¿a dónde entró y un poco cómo fue esa evolución en esta década en los puestos en Natura? Eu empecé em Brasil por el tamaño del país. Éramos a la fecha, ¿no? 4 gerentes generales divididos por zonas geográficas que respondiam ao vice-presidente a la fecha. Por allá me quedei por 2 anos. Eu era responsável pela parte sul de Brasil, a parte aí que hace fronteira aí com Argentina, com Uruguai, com Paraguai, as três províncias aí, os 3 estados
más al sur del país. Después yo recibí una invitación para asumir la operación de Chile en el año 2013. Por allá me quedé por 5 años y medio. Y de verdad fue un lindo desafío, un país que soy todavía muy enamorado. Tuve la oportunidad de desafiar ahí el inicio ahí de las ventas online, las ventas por e-commerce, la apertura de las primeras tiendas de Natura, el crecimiento de la empresa, ¿no? Me siento muy orgulloso de que hoy, ¿no?, la número 1 en venta directa. E passados aí 5 anos e meio, eu recebi a invitação para assumir a operação aqui de Colômbia, fins do ano 2019. Para mim, um reto personal, um reto profissional, um mercado que eu não conhecia. E feliz porque tudo o que houve de planteio ao princípio, né, das oportunidades de crescimento, de ser um bom país para minha família, porque de nada vale, não? Se é bom para mim como profissional e não é bom para minha família este câmbio. Eu vejo meus filhos hoje super adaptados ao país. E feliz de estar aqui na Natura e contribuindo aí para o crescimento da empresa e para a renta de nossas consultoras também. En toda esta historia profesional, doctor Alexandre, ¿quiénes fueron sus principales mentores? Pero sobre todo, ¿qué aprendió de ellos? Esse é outro ponto, Carlos, que eu me sinto um privilegiado. Eu creio que he tenido aí 99% de meus gestores como pessoas que eu he aprendido muito. Hasta pessoas que quizá a la fecha eu não via valor, eu hoje, não, um pouco mais maduro, com um pouco mais de conhecimento, eu miro hacia atrás e vejo um extremo valor aí nas pessoas que passaram por minha vida. Se eu puder elegir aí nos grandes mentores, eu diria que há 3 pessoas que han marcado muito minha vida. E coincidentemente são pessoas das 3 empresas que eu he trabalhado em minha vida profissional, não? Então, há um diretor aí de Ambev que me ha marcado muito. Eu escutei outro dia que se forma o ADN corporativo entre os 23 e os 33 anos. Eu me quedei em Ambev dos 24 aos 34, não? Então, grande parte do meu ADN foi formado allá. Em Johnson & Johnson também, eu puedo elegir uma pessoa que foi muito especial para minha formação e aprendido muito. E aqui na Natura, então, me dizer, não? Desde os sócios fundadores, até as pessoas que han passado por minha vida, eu busco aprender de todos. ¿Y esas lecciones cuáles fueron? ¿Qué fue lo que realmente lo marcó de esos aprendizajes? Ser vice-presidente de Ambev, eu aprendi quizá muito o foco em los resultados, mas não só os resultados, em como lograr os resultados que para a empresa e para ele era muito importante, não? Para que os resultados sejam sustentáveis, para que sejam algo de verdade concreto, não? Que não seja um tiro curto, que às vezes é muito fácil, não? Lograr resultado em um ano e poder largo prazo da empresa em el piso. Então, essa pessoa quizá me ha ensinado isto. Um outro jefe que eu tive em Johnson & Johnson, se eu elijo o que mais me ha marcado, é a necessidade da toma de decisão em um posto de liderazgo. E creio que na pandemia nunca os diretores, gerentes generais, presidentes de empresas nunca foram tomar decisões sem ter todas as variáveis à mesa. Então, e às vezes passa isso, meu liderazgo é muito solitário, Carlos. Às vezes há que decidir com a pança. Claro, algumas variáveis com responsabilidade, pero eu aprendi também isso, não? Com esse jefe que às vezes é necessário decidir sem ter todas as variáveis sobre a mesa, sabe? Porque o momento amerita, a situação amerita e para mim foi fundamental em minha formação. E por Natura, aqui há uma pessoa específica, uma pessoa que assumiu liderazgo em Natura nos últimos anos, que ha demonstrado a capacidade de manter os valores de Natura, a essência de Natura, que de verdade é uma empresa diferente, mas é uma empresa, não? Há que entregar resultados, há que entregar aí os valores para os acionistas, pero essa pessoa me ha ensinado aí como é importante manter os valores e evoluir. Sabe, evolucionar aí a empresa, trazer aí as coisas novas, não? Então, essa pessoa ha desafiado aí as regras que haviam vigentes na empresa, não? Então, a multicanalidade, a omnicanalidade que vemos hoje, grande parte passa por isto. E tampouco hemos cambiado como essência. Ao revés, eu creio que essa pandemia, para mim, as pessoas me perguntam, não? O que é hecho de distinto Natura em la pandemia? Não hemos hecho, e sem arrogância, Carlos, de verdade, isso para mim é muito importante. Isso, a diferença em esse momento para a Natura de la crise, o que vivimos foi manter a essência da Natura, não? Cuidando dos colaboradores, cuidando das consultoras, tentando manter o negócio vivo, não? Porque nosso negócio vivo é o negócio da ganância de muitas pessoas. Aí está, eu me sinto hoje um profissional mais completo, porque, sem dúvidas,
pessoas muito extraordinárias han passado por minha vida e aprendido muito. A propósito de ese tema que mencionó de la toma de decisiones y de tomar decisiones incluso sin tener todas las variables sobre la mesa, ¿cuál ha sido el principal desafío que usted lo haya marcado, que ha enfrentado en su vida y cómo lo sorteó? Em minha vida, Carlos, sobre toma de decisão, pergunta difícil, né? Eu vou tentar trazer um exemplo de vida profissional, sabe? Sem dúvidas, e aí não há nenhuma dúvida, foi o ano passado. Justo esse período de ano aí, porque tivemos muitas restrições, não podíamos vender os itens completos de Natura, havia permisso só para vender os itens básicos, não, da canastra básica de higiene, como jabones, shampoo, pero isso era muito pouco para a ganância de nossas consultoras também. Nós somos uma empresa que solamente ponemos os produtos e se lo vendemos, não? Há gente por detrás, muitas histórias aí por detrás de Natura como um todo. Então, ao princípio da pandemia, quando eu miro hoje, claro que a situação hoje sanitária, hospitalária, sem dúvidas, pior do que vimos no ano passado. Quando miramos os negócios, eu creio que grande parte dos negócios se han reinventado. Mas no ano passado, sem ter as variáveis, necessitando aí poner revista digital, necessitando alimentar aí as vendas online, conter a gente, não? Porque havia muito medo nesse momento aí, dentro da empresa, em nossas consultoras. Então, para mim foi um equilíbrio, um desafio, porque havia que tomar decisões para manter vivo nosso negócio e, consequentemente, o negócio de nossas consultoras e, ao mesmo tempo, cuidar e conter a gente. E isto é necessário todavia. Eu não creio que essa pandemia termine até que tenhamos aí uns 70%, 80% da gente vacunada. Sem dúvidas, de meu lado profissional, esta pandemia me ha desafiado muito em todas as aristas. E vida personal, eu não sei, Carlos. Eu busco viver a vida com leviandad, sabe? Eu creio que a vida me ha ensinado que, de verdade, hay que poner energia onde vale a pena. E a vida nos ensina também que, às vezes, há que pôr os pés em el piso. Eu te confessava ao princípio aí, não, da nossa charla em off, que a mim COVID há 15 dias. Graças a Deus foi um episódio super leviano, sim, com sintomas muito leves, mas houve um grande medo por detrás. Foram dias aí de acostar-se aí em minha almohada e pensar muito na vida, sabe? Então, viver a vida com leviandad me parece algo fundamental para ser feliz. Hablemos un poco de liderazgo, doctor Alexandre. ¿Cómo ha evolucionado el liderazgo en estas 2 décadas? Un poco, ¿cuál cree que debe ser el enfoque de los líderes de hoy? Bueno, eu assumi posições gerenciais, não, com gente a cargo, responsável pelos resultados financeiros, pela formação de pessoas, exatamente há 20 anos. E eu creio que o grande rol de nós como líderes empresariais, primeiro passa por desafiar-nos sempre, porque infelizmente aqui em Latinoamérica temos uma rister, não? Um MBA frequente aí, econômicos, legais, em especial de meu país, que eu tenho essa história muito clara, não? De los últimos anos, pero isto, eu não tenho dúvidas que os executivos sul-americanos são muito reconhecidos mundo afora, porque têm essa capacidade de adaptar-se, têm a resiliência intrínseca, não? Porque com o cenário externo que vivimos é necessário adaptar-se e ter essa resiliência como um todo. Então, se tu me perguntas qual é a principal característica de um líder sul-americano, passa por isto, não? A capacidade de adaptação e a resiliência. E para mim, nos últimos anos, Carlos, algo que quedou muito claro para mim foi que eu hago ênfase nisso porque às vezes a gente pensa que Natura é uma ONG. Não, somos uma empresa que necessitamos entregar resultados e que bueno que entregamos resultados porque nos permite reinvertir, seguir crescendo, seguir formando nossas consultoras, seguir generando oportunidade para nossos colaboradores. Às vezes aqui em Latinoamérica também há um lado malo, não? Porque juzgamos el éxito de las empresas y de las personas, pero lo que hay por detrás es mucho trabajo, mucho propósito, como empresas, no es solo Natura, pero algo que quizá ha nacido en Natura y que ha ganado mucho peso en los últimos años es el hecho de que las personas no buscan solamente un producto hoy en día, la gran mayoría por lo menos, ¿no? Y ha crecido siempre esto. Las personas buscan por detrás hay un propósito también. Entonces yo creo que hoy las personas buscan sí, ¿no? Algo para suprir suas necessidades básicas, pero se a isto se suma uma empresa que há por detrás aí valores genuínos, propósito, algo para transformar o mundo dentro da realidade, não? Que cada empresa pode contribuir. Para mim, quizá essa foi a grande transição que para mim foi muito visível nos últimos 20 anos.
Recientemente se ha hablado mucho de los temas de inclusión y eso que usted menciona de las empresas ir un poco más allá, pero sobre todo en este tema de inclusión se ha mencionado mucho también el papel de las mujeres en el sector empresarial. Usted está en un negocio que podemos llamarlo, entre comillas, femenino, con muchos avances y con un papel muy protagónico de las mujeres allí. ¿Qué tan lejos o qué tan lento o qué tan rápido o cuál es la velocidad en la que vamos para lograr incluir a más mujeres en esa estructura empresarial, darle más impulso al sector privado y que realmente las mujeres tengan ese papel protagónico que requieren dentro del crecimiento de las economías? Eu tenho uma crença, Carlos, que isto vai passar, sim ou sim, sabe? Porque, al fim e al cabo, o que passa? A diversidade é boa para os negócios. E hablo isto porque eu estou em uma empresa muito diversa. Eu empecé minha charla contigo dizendo que nos últimos 20 anos de minha formação profissional, eu aprendi muito com os líderes que tive aí em minha vida como um todo e particularmente aqui em Natura eu aprendi muito, sabe? Desde a diversidade. Natura é uma empresa onde trago as cifras de Colômbia, porque não me acordo mais das cifras globais, onde 75% dos colaboradores são mulheres. Claro, grande parte aí por la fuerza de ventas, que majoritariamente é feminina, pero hoje, por exemplo, aqui em Natura, se sumamos aí os gerentes de ventas, os gerentes que fazem parte de meu diretório, a metade são mulheres. E não é um tema assim, puta, nós necessitamos ter 50%. É uma meta da empresa, mas a coisa se conformou de maneira muito natural, porque desde a diversidade, temos pontos de vista distintos, temos diversidade de gênero, diversidade étnica, não? Porque há brasileiros, há argentinos, há outras nacionalidades em meu board como um todo, e essa diversidade para mim é algo que ajuda nos negócios, sabe? Com pontos de vista distintos, com miradas complementares, e eu aprendi isso em minha vida laboral, Carlos, que eu necessito estar cerca de pessoas que complementam minhas competências. Se eu trago pessoas igualitas a mim, eu vou ter gente que vai dizer sim para tudo, não? Que eu de suas sugerências, de propostas, o que seja. A mim me gusta a gente que genera conflito construtivo, não? Que desde os conflitos sacamos coisas extraordinárias. Gente que me desafia, gente que traz outros pontos de vista, e quanto mais diversidade há, isto surge de maneira orgânica. As empresas que todavia não se han dado conta de que isso é bueno para os negócios, eu não tenho dúvidas que vão dar-se conta de que é algo muito necessário. Pasemos a la coyuntura, doctor Alexandre. La pandemia pues evidenció muchas de las brechas y dificultades que como países sudamericanos hemos enfrentado en los últimos años, pero las hizo mucho más evidentes y como el tsunami bajaron las aguas y estamos viendo qué es lo que está quedando después de la tragedia. ¿Cuáles son las lecciones que le deja a usted desde el punto de vista empresarial esta pandemia? Y ya nos contó también desde el punto de vista personal. A grande lição que me queda, Carlos, para mim vai ser um período duro, hasta ter aí a recuperação, a gente vacunada, vai ser um período aí de incertidumbre, de medo, pero eu tenho a crença que isto vai passar. Se espera um boom, não? Uma vez que a coisa esteja um pouco mais normalizada, que o consumo vuelva, que os empregos, que para mim é o mais importante, não? Para a dignidade humana, o tema dos empregos é algo fundamental. Então, para mim, o que mais espero, uma vez resuelta essa pandemia, é que a economia repunte para a dignidade das pessoas como um todo. E eu tenho uma crença também, Carlos, que assim, eu não tenho cifras aqui para corroborar com os números, não? Eu hablo sobre Brasil, hablo aqui sobre Colômbia. Eu creio que essa pandemia traz um lado importante, não? Para os empresários em geral. Nunca as empresas han contribuído tanto para a sociedade como um todo. Hablo aí de distintas coisas que eu leí aí, de distintas empresas colombianas, nós outros mesmos aqui em Natura, não? Ademais de generar ingressos aí para 130 mil pessoas, nós desafiamos aí com donações, e de novo, não é algo que, eu não quero ser publicidade com isso, mas eu creio que a maioria das empresas se han dado conta que é necessário aí contribuir com esse momento. Para mim, uma vez que a coisa esteja um pouco mais normal, as empresas vão ser muito necessárias para seguir aí generando ingressos, generando renta, generando emprego, para que volvamos a repuntar. Não é muito triste, do meu ponto de vista, ver que hoje quase 20% das pessoas estão sem emprego, de los quais quase 30% dessas pessoas são mulheres. Vimos que han aumentado a quantidade de pessoas que ingressaram na venda direta para buscar uma renta alternativa, nesse período de pandemia.
Pero, de nuevo, eu creio que isto vai passar. Vai ser necessário muito trabalho, muita templância nesse momento e um extremo apoio aí de todos. Eu creio que às vezes echamos a culpa só nos políticos, não? E aqui não há predileção porque eu nem sequer sou colombiano, não? Aqui não há uma corrente de esquerda ou de direita, pero eu creio que não é um tema só dos políticos. Eu creio que nós, como indivíduos, como empresas e como políticos também, necessitamos aí ter um propósito único, não? Da recuperação do país, não? Independente da corrente, de lo que passe. E muito interessante, Carlos, que eu me acordo que antes de vir à Colômbia, alguns anos antes, eu estive numa charla em Brasil, em que escutei pela primeira vez a história de Medellín, sabe, da recuperação que houve em Medellín pós Pablo Escobar e todo o tema, não? E para mim o que mais me chamou a atenção foi isto. E o que passou em Medellín foi que sociedade civil, empresários e políticos puseram a missão. Necessitamos cambiar a imagem da cidade. E aí se fizeram coisas incríveis. Não? Eu não tenho dúvidas que se ponemos isto como missão, como grande propósito, e vinculamos as pessoas a isto, eu creio que será a única saída. Mesmo isto. Infelizmente, eu creio que o mundo todavia está muito polarizado, não? Pero ojalá que a gente se dê conta de que isto vai ser necessário para cambiar o mundo, não só o país. Tocó dos puntos en los que quiero detenerme un poco. El primero es el papel de los empresarios. ¿Cuál debe ser ese papel? Porque muchos piensan que el crecimiento de los ingresos, el aumento de las utilidades ya no es suficiente, más en medio del descontento social que incluso estábamos viviendo antes de la pandemia. Verdade, Carlos. E eu creio que isso é uma realidade. Eu, quando te comentei de meu ingresso em Natura, minha grande búsqueda era como eu posso, através de meu conhecimento, aportar à sociedade desde meu trabalho. E creio que eu encontrei em Natura. Sabe? Isso para mim é algo fundamental. Para mim, hoje, foi muito interessante, porque a feita que eu estava para ingressar em Natura, eu li justo um artigo em uma revista de negócios que traía a seguinte visão. Isso há muito tempo atrás, não? Em 10 anos. E sequer havia as gigantes de tecnologia para ir nas cifras, pero a conta era a seguinte, não? Se somássemos as 100 empresas mais grandes do mundo, essas 100 empresas seriam o 6º país na economia global como um todo. Então, de novo, as empresas têm um rol social também, seja através da generação de impostos, não, o pago de impostos, seja através da geração de empregos, seja através de distintas ações que muitas empresas han hecho, não, de contribuir à sociedade como um todo. Mas eu tenho essa crença também, Carlos, que as utilidades são necessárias, sabe, para seguir crescendo, seguir reinvertindo, seguir alimentando. Se as empresas não têm utilidade, não sobrevive. E aí a situação queda pior, queda muito complicada para todos, não? Porque aí não há emprego, não há crescimento, não há nada. Então, para mim, esse é o equilíbrio, não? As empresas ganham e revertem na sociedade através de distintas ações. Hace unos meses se conocieron aquí pues, resultados de un estudio de organismos internacionales acerca de el nivel de confianza que tenían las personas en distintas instituciones. A mí particularmente me sorprendió mucho el resultado que arrojó frente a los empresarios, donde hace unos años pues la confianza era muy alta con el sector empresarial y hoy esa confianza se ha perdido. Y la pregunta es cómo reconstruir la confianza entre el sector empresarial y las comunidades, cómo volver a hacer, como dicen ahora los muchachos, clic con ellos, pero sobre todo en medio de una polarización política y unas tensiones sociales tan fuertes. ¿Usted cómo ve esa tarea de reconstruir la confianza en este escenario tan complejo que además viene acompañado con campañas y jornadas electorales que se avecinan? Eu creio que o que ha passado nos últimos anos, Carlos, é uma falta de crença nas empresas, porque foi muito visível os escândalos aí com empresas brasileiras, não? Que tiveram aí problemas ao longo de toda a Latinoamérica. Mas eu creio que para cada empresa com problema, não, de corrupção, o que seja, há outras 100 empresas, 1000 empresas que têm por detrás gente muito séria, gente muito preocupada com o país, preocupado com a sustentabilidade desse negócio, mais allá que as ganâncias, que as utilidades como um todo. Eu creio que, de verdade, o que ha prejudicado muito foi todos os esquemas, todos os pontos visíveis que vimos de corrupção em várias empresas. E há um rol de nós outros, como empresários, como gerentes generais, como representantes de empresas, de não fazer publicidade, não, mas como hacemos com que as coisas sejam mais visíveis. Eu creio que esse é um desafio porque, de novo, eu creio que o papel das empresas é algo fundamental para os países. Sem os empregos, sem os ingressos, sem os impostos generados, é algo muito complicado. Então,
este equilíbrio, não? É algo, para mim, fundamental, que as empresas também retribuem a sociedade como um todo. Me parece algo crítico. Para finalizar, doctor Alexandre, agradeciéndole pues su atención y haber aceptado esta invitación, nosotros siempre le preguntamos a los CEOs o les pedimos que nos den un mensaje para sus colegas, pero particularmente para esas cientos de miles de medianas, pequeñas y microempresas que seguramente la han pasado muy duro en esta pandemia, que han tenido que moverse con dificultades y que ante el tercer pico de la pandemia y del virus pues han tenido que enfrentar situaciones que son todavía más complejas. ¿Cuál es un poco el mensaje que ustedes de una empresa como Natura les pueden entregar a ellos? Entonces, Carlos, esto para mí es el punto que más me quita el sueño en los últimos meses, porque hoy, hablando aí das 130.000 consultoras de Natura, são 130.000 empreendimentos, pequenos empreendimentos. Não há nenhuma consultora gigante que venda muitíssima plata, não há gente assim que tem negócio, que tem uma ganância aí muito substancial, pero são empreendimentos. E esta pandemia cambiou radicalmente o dia a dia de nossas consultoras, cambiou de maneira muito drástica, a princípio, seus ingressos. Todavia, não hemos recuperado no que teríamos de faturação promédia por consultora, porque, de verdade, a crise está aí e tudo mais. Mas, para mim, a grande mensagem é assim, que há que buscar um lado positivo de tudo o que estamos vivendo. Então, eu não tenho dúvidas que muitos empresários, e aí não hablo somente das consultoras, han reinventado seus negócios. Gente que não vendia por delivery hoje logrou vender por delivery. Gente que buscou aí fontes distintas de ganância como um todo. Como manter o que aprendimos passado da pandemia e como nos recuperamos de maneira rápida, sabe? A única maneira para mim é essa, não? Que a gente se vacune, nós outros tenhamos uma vida normal nos próximos meses para que a coisa repunte. E eu não tenho dúvidas, essa de verdade é uma crença porque leí estudos, eu vivi em Chile depois de um terremoto que foi lá em 2010, passado um período tão complicado como vivíamos, a gente vai buscar aí como viver, como desfrutar da vida. Isto vai fazer com que a rueda gire, com a rueda mueva. Eu sou uma pessoa positiva por natureza. Se isto passa de maneira muito rápida, vamos a recuperar aí os empregos, a vida digna das pessoas, os ingressos dos distintos empreendimentos. A única maneira que a coisa volva à normalidade é se a economia volva a repuntar. E claro, isso só vai passar quando tenhamos um nível de vacuna razonável aqui no país, não? Esse para mim é o grande ponto. Doctor Alexandre, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Fue para nosotros muy grato haberlo tenido en este programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Un placer compartilhar esse par de minutos aqui contigo. Compartilhar um pouco minha trajetória e, fundamentalmente, transmitir para mim mensagem de confiança. Eu, de verdade, creio que a coisa vai volver à normalidade. Vai custar um pouco, mas sairemos desta conjuntura atual mais fortes, mais conectados, mais unidos e mais robustos como personas y país. Un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, mil gracias a todos los que nos acompañaron en este podcast. Los invitamos a que lo recomienden y a que se suscriban a él por Spotify, Spreaker o por Apple. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas semana.com. Muchísimas gracias, un buen día para todos. Aquí termina este episodio de CEOs Dinero. Los esperamos en una próxima entrega con los líderes detrás de las compañías y organizaciones más importantes de Colombia y América Latina. CEOs Dinero, una realización de Revista Dinero. Produce milpalabras.com.co. Presentó Semana Podcast.